Hoje faz um mês que eu me separei dessa mulher. Toda vez que eu tô liso, ela me bota pra fora. Eu quero ver hoje que eu tô com dinheiro no bolso. Ela pensa que eu vou ser besta de ficar na casa dela. Só vou pegar minhas coisas e vou embora. Mica, Oi, me pega minhas coisas. tá, entra. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Pega minhas coisas aí. Não, rapaz, pode entrar. Oxe, quer que tem entrar? Tá. Rosto, tu vai ficar, né? Não, mulher, melhor não. Já me deu certo da primeira vez, é melhor não. Não, meu amor, porque eu tava com toda saudade de você. Tá de saudade? Tava doida de saudade de você, mas não consigo ficar sem você não, meu Então gatinho. tá certo, eu vou te chamar. Você vai querer o quê pra comer? Pra Pra almoçar? almoçar. Eu queria uma galinhazinha cabidela. Uma galinhazinha. Se tivesse, meu amor, fazia pra você até agora. Não tem mais nada, nem galinha tem. Tem nada? Tem nada. Tá Tá velho. bom que eu recebi mesmo, né? Eita, Vou passar recebeu pra fazer uma foi? galinha gorda. Vai lá pegar uma galinha pra nós. Pronto. Vá, meu amor.